Na cidade, acho que não tinha quem não conhecesse o Bernardo. E na edição do dia 11 de abril, onde aparece a comunidade fazendo uma mobilização, uma vigília, né, pela procura do menino. O desaparecimento de um garoto de 11 anos interrompe a vida de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Olá, eu sou Jader Marques, sou especialista, mestre, sou doutor em Direito, eu sou graduado em Filosofia. Esse aqui é o Mais Não Digo. E eu quero tratar hoje de uma das questões mais importantes da minha advocacia criminal, mas que diz respeito a todos e a todas que trabalham em processos criminais, sobretudo naqueles que acabam ganhando alguma repercussão midiática. Pois bem, o tema é esse: a mídia e os processos criminais de grande repercussão. A história de Bruno Fernandes e Elisa Samúdio começou num churrasco no Rio de Janeiro, onde eles se conheceram no final de 2008. Alguns meses depois, a jovem, de 25 anos, ficou grávida e, segundo ela, passou a ser perseguida pelo jogador. Elisa chegou a registrar queixa contra Bruno por tentativa de sequestro, agressão e ameaça. Essa primeira movimentação que aparece aí é do caso Elisa Samúdio, caso do goleiro Bruno, lá de Minas Gerais. Uma situação em que envolve, num só caso, elementos que compõem o topo da pirâmide de relevância para a chamada Agenda Setting, para a agenda dos elementos que compõem a pauta da imprensa. Naquele momento nós tínhamos sexo, uma gravidez indesejada, nós tínhamos o goleiro do Flamengo na época, uma situação envolvendo comparsas desse goleiro e o sumiço de uma considerada ao mesmo tempo modelo, mas por outros uma acompanhante, enfim, todos os elementos se fundiam ali para compor aquilo que na agenda, na pauta dos meios de comunicação, eleva o caso ao topo do interesse das empresas. E aí surge a primeira questão importante. Eu estava chamado para um caso, iria trabalhar num caso na assistência da acusação, portanto, pelo pai da Elisa Samúdio, e desde a chegada lá em Contagem, onde a polícia diligenciava para localizar um menino que era dado por vivo, mas cujo sumiço fazia parte do enredo. O Bruninho, eu com a delegacia e policiais, com a delegada, né, com os policiais, nós saímos pelo município a procurar o menino, porque havia informação de que alguém vindo de um sítio das proximidades havia deixado uma criança com uma senhora, que essa senhora não havia, não tinha condições de cuidar dessa criança, e que então ela havia deixado essa criança num abrigo. E foi aí que, de um lado para o outro, com informações daqui e dali, nós localizamos, e eu estava lá naquele abrigo, para localizar o menino, o filho do Bruno, o menino, o Bruninho. Quando nós trouxemos ele para a delegacia, nós estávamos diante de uma situação bastante difícil. Uma criança recém-nascida, né, com poucas semanas de idade e sem nenhum tipo de assistência. Ela não era recém-nascida, já tinha algum tempo de vida, mas não tinha roupa, não tinha fralda, não tinha mamadeira, não tinha nada disso. E foi aí que eu liguei para um amigo, um parceiro de advocacia, um querido irmão da vida, Dr. Vinícius Porto, morador de Belo Horizonte, e pedi a ele: Vinícius, o teu filho nasceu há pouco, Pedro. Será que tu poderias me emprestar um material do Pedro de higiene, algumas fraldas? Nós estamos aqui diante dessa situação, né, absurda, inusitada, terrível. E foi aí que no meio da noite, no início da noite, chega o meu querido Vinícius com uma mala, uma dessas de bebê mesmo, fraldas, creme de assadura,
mamadeira, bico, lencinhos, assim, um kit, inclusive com algumas roupas, doado pelo Pedro, recém-nascido também, para o recém-chegado Bruninho. Esse fato é marcante para mostrar como a advocacia nos coloca muitas vezes em situações que elas acabam marcando a nossa vida para sempre. Olha onde um advogado criminal estava envolvido, onde ele estava metido naquele momento em que o corpo da Elisa era dado por sumido, desaparecido, a criança com esses sinais de que estava em algum local, em algum bairro ali, nós fomos atrás, localizamos e aí pudemos dar essa primeira assistência para aquela criança, o que foi efetivamente marcante em toda a minha vida, sem dúvida nenhuma. Bruno foi considerado culpado pelo tribunal do júri por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi condenado também por sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. A pena foi de 22 anos e 3 meses de prisão. Como vocês viram aí, o goleiro Bruno, ele acabou sendo preso e esse pedido partiu do delegado, então, delegado que coordenava todas as atividades. E o fato é que eu pude acompanhar nessa atuação, enquanto eu estava na investigação, participando de todos os atos, enfim, eu pude acompanhar o lado de dentro do balcão. Quero me referir assim a quem trabalha na investigação, quem trabalha na apuração dos fatos, dos depoimentos. Eu estava lá, junto com o chefe de polícia, na central de polícia de Minas Gerais, na capital, coordenando todos os trabalhos e eu junto ali, observando tudo o que acontecia. Aliás, tenho que dizer, nessa oportunidade, eu tive a satisfação de conhecer um grande advogado, que se transformou depois num amigo, Dr. Hércio Quaresma, que no princípio seria quem faria a defesa do goleiro Bruno, foi chamado e assim, nessa oportunidade, eu tive a chance de conhecer esse querido parceiro, amigo, Dr. Hércio Quaresma. O que eu quero destacar aqui é esse lado do balcão. Eu estava ali onde as decisões eram tomadas, onde as entrevistas coletivas eram montadas e passadas as informações para a imprensa, onde as questões eram decididas e em conversa com o chefe das investigações, que no final das contas era o chefe de polícia da época, eu pude manifestar a minha opinião quanto à prisão do goleiro Bruno. Porque naquele momento eu ponderava, né, para as autoridades, para as pessoas ali encarregadas, que uma prisão provocaria o completo fechamento do suspeito, do acusado, que naquele momento certamente não daria mais nenhuma informação, não prestaria mais nenhum depoimento, não traria mais nada que pudesse auxiliar a investigação. Quando que em liberdade haveria sempre a hipótese de que ele fosse depor, de que ele prestasse depoimento. E aí, nesse momento, eu quero revelar aqui, né, aquilo que acontece. E é importante que a advocacia esteja atenta para as decisões e como elas são tomadas dentro da polícia com o Ministério Público, das conversas com o governo do Estado, até porque era um fato que demandava a atenção do país inteiro. Portanto, a polícia, como membro, né, como integrante do Executivo, precisava dar uma resposta. E essa resposta não podia ser uma resposta antipopular, equivocada, de alguma maneira errada. A opção foi pela prisão. O que aconteceu, e as imagens mostram que ele foi levado, ele ficou em silêncio e não mais se obteve mais nenhum elemento. O inquérito a partir daí foi fechado. Talvez, certamente, essa foi uma das decisões, prender para fechar o inquérito e entregar para o Ministério Público. Eu destaco esse primeiro caso como um caso em que eu atuei pela assistência, estive dentro das entrevistas coletivas pelo lado de quem acusa, participei de toda a tomada de depoimentos e de questões, e o que eu pude verificar foi que o inquérito, depois de um tempo, de um desgaste até pelo alto custo, ele teve que ser fechado e a decisão foi prender, encerrar o inquérito e entregar para o Ministério Público fazer o seu trabalho daí para frente.
Foi isso que aconteceu. Com um enorme número de documentos e uma tese para cada acusação, Jader Marques, advogado de Elisandro Spor, conhecido como Kiko, organizou uma entrevista coletiva. Bom, essas imagens que passaram agora são de uma entrevista coletiva, de uma chamada à imprensa que eu fiz quando ingressei no caso Kiss. No caso da Boate Kiss, em que, desde a chegada, eu verifiquei documentos do Ministério Público de acompanhamento de toda a documentação, de toda a questão interna da casa, conversas com todos os proprietários, os anteriores, os atuais. Estava tudo sendo levado pelo Ministério Público. Eu me senti na obrigação de mostrar mapas de projetos para mostrar que havia arquitetos e engenheiros, que isso era do conhecimento do Ministério Público, que havia PPCI, que havia pedido de troca dos extintores, enfim. O que foi agora do outro lado do balcão? Agora eu estou do lado da defesa. O que foi essa primeira entrevista cujas imagens eu mostrei antes? Foi um marco para a defesa, estabelecendo um contraponto ao que era até então livremente anunciado por todos os meios de comunicação. Que não havia documentação, que não havia projetos, que ninguém sabia do que estava acontecendo, que toda a responsabilidade era do proprietário. E o que eu fiz foi marcar um contraponto. Toda vez que alguém falasse isso, teria na imprensa que trazer o outro lado. Decisão de defesa, caso midiático, altíssima repercussão, uma das maiores do mundo, e a minha decisão foi falar à imprensa, estabelecer o outro lado daquilo que estava sendo dito imediatamente. Imediatamente. Mais adiante eu quero tocar nesse ponto. Por que é importante, em casos de repercussão, a defesa prontamente se manifestar? Quando tem elementos, quando tem considerações, né, que demandam uma atenção do outro lado, que a mídia, que a polícia, que o Ministério Público, a sociedade vai ser atraída por esses elementos. Então, quando eu tenho que falar, talvez eu tenha que pensar em sair da zona de silêncio, de passividade, para tomar a frente. Ali, e eu quero só concluir essa questão da entrevista, eu fiz a exposição de várias questões, eu fiz a análise dos fatos com o que eu tinha, e eu tinha muita consistência nas mãos, porque eu tinha um inquérito civil completo nas mãos. Então, me posicionei a defesa do meu cliente, porque eu tinha mais adiante que enfrentar pedidos de soltura, habeas corpus e, como todos e todas sabem, logo adiante, os 4 acusados foram soltos. E eu tenho certeza absoluta, porque trabalhei para isso, porque estava lá, porque vi, que o trabalho de imprensa, com a assessoria de imprensa, com a assessora Rita Barquet, que ele foi definitivo naquele momento. Todo o trabalho foi feito para a construção do discurso defensivo, da narrativa defensiva, contra uma narrativa que imperava como absoluta até ali, que era a narrativa feita pela polícia e entregue para os meios de imprensa. Na cidade, acho que não tinha quem não conhecesse o Bernardo. E na edição do dia 11 de abril, onde aparece a comunidade fazendo uma mobilização, uma vigília, né, pela procura do menino. O desaparecimento de um garoto de 11 anos interrompe a vida de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Essas imagens mostram o caso do menino Bernardo. Concomitantemente com o caso Kiss, eu fui chamado a atender o médico, pai do menino Bernardo, acusado de participação na morte. Quando eu cheguei lá no presídio onde ele estava, eu havia falado com a família, principalmente com um primo, que foi a pessoa que fez o contato comigo, e havia dito que eu só entraria no caso se eu tivesse absoluta certeza da inocência daquele acusado. Como todos e todas sabem, eu ingressei nesse caso. Porque quando eu cheguei no presídio, eu conversei com o Leandro, eu conversei com o advogado da acusada e só não falei com ela porque o advogado me disse: não é necessário. O teu cliente não tem participação nesse caso. Eu assumi com a consciência absolutamente tranquila
E é bem importante que eu diga aqui, eu poderia ter assumido se eu soubesse que ele era culpado. Se eu soubesse que ele efetivamente estava participando do caso. Porque o direito de defesa, ele não é um direito de defesa do inocente. Como diz Rui Barbosa na carta ao advogado, quanto mais forte for a impressão da sociedade, o desejo de punição e de vingança contra um acusado num crime, por mais terrível que seja, maior será a importância da defesa. Mas eu tinha certeza disso. E pelas circunstâncias do caso, por questões pessoais vividas por mim, por tudo que eu vivia naquele momento, eu impus isso como uma condição. Se ele for inocente, e se eu tiver esta impressão na conversa com ele na avaliação do caso, eu vou assumir, e fiz isso. Assumi a defesa de Leandro Boldrini. Quando eu fui à delegacia de polícia, tive contato com a delegada, conversei com ela, e é importante que eu diga que eu sempre faço isso. Conversei, no caso, quis também, com todos os delegados e delegadas que participavam da investigação, e fui até a delegada para falar com ela sobre o acesso ao inquérito, sobre a mediatização que estava sendo feita com entrevistas coletivas para um caso em que ela solicitara o segredo de justiça. Impôs o segredo para o inquérito, pediu isso, impôs o segredo, e quando eu chegava na delegacia, um amontoado de jornalistas para tomar o quê? A palavra das autoridades que estavam ali dando informações e dando informações. Então eu cheguei a falar para o juiz, por petição, e que o segredo era imposto para a defesa, que não tinha acesso ao material. Eu tive que ir ao Tribunal de Justiça para obter esse acesso. A defesa não tinha acesso ao material, mas as entrevistas coletivas eram uma de manhã e uma de tarde, e eu dizia ao juiz, o segredo está imposto apenas para a defesa. Ouvia dos repórteres, doutor, mas venha para a entrevista coletiva se ela está dando todos os dados. A defesa não tinha acesso àquilo que era amplamente divulgado para a imprensa. Mais um elemento importante em casos midiáticos, casos de repercussão. É comum que as autoridades policiais, que o Ministério Público, que os agentes, as autoridades, até juízes de direito, que utilizem do espaço dado pela mídia para a projeção do seu trabalho. A defesa, quando não tem acesso, quando não consegue fazer frente a isso, ela vai pela reclamação, ela vai pelo habeas corpus, pelo mandado de segurança também, há quem sustente, mas ela vai ao judiciário e obtém o direito de acesso ao material. E é importantíssimo, e eu faço isso, fiz no caso Kiss, eu fiz no caso Bernardo, que nós discutamos por petição, também quem sabe indo aos tribunais, a imposição desse sigilo, para que o material não seja todo divulgado à imprensa, com prejuízo para a investigação e com prejuízo para a imagem e até colocando os acusados em risco em algumas situações. Portanto, nessa última situação, eu estava lá agora também pelo lado da defesa, trabalhando em favor do médico acusado, e foi um caso extremamente rumoroso, tumultuado, cuja defesa também foi bastante difícil e que revelou mais uma vez a necessidade de a defesa se posicionar diante da imprensa, passar informações, porque eu, já no inquérito, levei todas as roupas do menino, todas as roupas, porque ele era tido como um menino que não tinha roupas. Então eu peguei todos os tênis, as camisetas, as calças, os casacos e levei tudo isso para a delegacia, usando essa imagem, mostrando que não era verdadeira aquela informação. Tudo o que eu tinha em posse, que o meu cliente podia fazer menção para que eu alcançasse a delegacia, mostrando que ele prestava o atendimento ao filho, tudo isso foi dado. E mais outras, e todas as informações que eu pudesse levar, eu estava levando, mas o importante foi posicionar a defesa do Leandro quanto à situação do menino. Por quê? Porque havia no processo a informação de uma audiência onde a discussão sobre a guarda do menino foi levada. Fui atrás da ata, da gravação, dos elementos dessa audiência e não encontrei porque não havia.
Então, naquele momento, o juiz que presidiu a audiência e a promotora de justiça que trabalhou também nessa audiência, que seria uma audiência para decidir a guarda do menino, todos eles se transformam agora em pessoas importantes serem ouvidas, testemunhas. E foi o que eu fiz. Arrolei como testemunhas do processo, mas antes disso, muitas pessoas como testemunhas do inquérito. Esse também marca, né, esse caso marca a minha advocacia como uma advocacia que vai até a imprensa, que usa a imprensa, os espaços concedidos para estabelecer o contraponto entre o que está sendo narrado pela acusação e o que está sendo narrado pela defesa. Esse é o Mais Não Digo, e eu quis tratar da imprensa em casos midiáticos do processo penal, da nossa advocacia, para deixar aqui registrado esse aspecto de que a primeira versão é uma narrativa construída pela polícia. Ela entrega para a imprensa aquilo que ela entende, aquilo que ela encontrou, a narrativa que ela quer fazer valer para o caso. O Ministério Público logo é também chamado e dá sua versão. Reforça nessa narrativa, acrescenta elementos. A defesa, nesse momento, precisa pensar se vai estabelecer esse contraponto, deixando marcado algum posicionamento do acusado, do suspeito, ou se vai silenciar completamente, porque isso é tão importante na medida em que, se não houver uma narrativa de contraponto, poderá não haver mais solução para o caso, porque a ideia da acusação cristaliza, ela solidifica, e às vezes depois é difícil de desmanchar. Fica aí, então, o registro desses 3 casos no nosso Mais Não Digo. A gente volta. Valeu!